Olá, boa tarde. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta para que as pessoas evitem festas com multidões neste Natal. A variante Ômicron já corresponde a 73% dos casos de Covid nos Estados Unidos. E o governo Biden vai enviar 500 milhões de testes rápidos para as casas dos americanos. No Brasil, o número de testes para diagnosticar o coronavírus nos laboratórios particulares caiu 30% nos últimos 2 meses, segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. O surto de gripe se espalha pelo país e os atendimentos por doenças respiratórias em São Paulo disparam. Líderes de partidos se reúnem para chegar a um acordo para o orçamento de 2022 e o relator reduz o fundo eleitoral para 4 bilhões e 700 milhões de reais. E os 70 anos da novela no Brasil. Personagens inesquecíveis, a relação de proximidade com o público. Cerca de 400 produções da Globo já foram traduzidas para mais de 70 idiomas. 200 au maxi. Наставил, он точно оставил. Tu concedi certe libertà e poi ti lamenti. É engraçado. Tem eu falando búlgaro, o Zeca Diabo falando chinês. Ah, meu padrinho pode ser batista. Ah, eu sei mais chinês. O Jornal Hoje está começando. Os casos de doenças respiratórias em São Paulo dispararam nos primeiros 15 dias de dezembro. Quase 92 mil pessoas procuraram atendimento nas unidades de saúde da capital paulista. Os médicos dizem que a maior parte desses casos é de suspeita de gripe. E quem está sofrendo mais são as crianças. O Hospital Menino Jesus, referência no atendimento pediátrico na cidade de São Paulo, está lotado. O médico superintendente da unidade conta que ontem o pronto-socorro registrou o recorde de atendimentos dos últimos 2 anos. Foram 246 pacientes, a maioria com sintomas gripais. Nós temos funcionado com 100% de ocupação dos nossos leitos. Todos eles estão ocupados. Leitos de UTI, inclusive, com crianças esperando para poder ser internadas. Algumas crianças estão sendo tratadas fora da unidade de terapia intensiva, quando precisam de estar na unidade de terapia intensiva. Mas a própria equipe especializada cuida desses casos, mesmo que eles estejam localizados fora do ambiente da unidade crítica. Não são apenas as crianças que estão sofrendo com essa onda de doenças respiratórias. Em dezembro, até o dia 15, a cidade de São Paulo registrou quase 92 mil atendimentos desse tipo. Para efeito de comparação, no mês de novembro inteiro, foram quase 112 mil casos. Ou seja, em apenas 15 dias, dezembro registrou 82% dos casos de novembro inteiro. E a Covid foi responsável só pela metade disso. O infectologista Evaldo Araújo conta que no Hospital das Clínicas de São Paulo, maior complexo hospitalar da América Latina, a procura por atendimento também aumentou. Para ele, a situação exige atenção das autoridades e testagem, principalmente agora com a chegada do verão e de outras doenças. Já faz algumas semanas, nós temos observado a presença de uma elevação dos casos de síndrome respiratória aguda grave não relacionada à Covid-19. E, mais recentemente, um surto de H3N2. Os gestores precisam se preparar para fazer diagnóstico em primeiro lugar. Então, nós temos que ter à disposição da classe médica e da população os meios diagnósticos para fazer diagnóstico de dengue, de chikungunya, das doenças respiratórias Covid e não Covid. Em segundo lugar, a gente precisa se preparar para tratar essas pessoas. O governo do estado afirma que os serviços de saúde fazem testes de Covid dentro dos protocolos do Ministério da Saúde. O governo também decidiu que, por causa da situação atual, com a chegada da variante Ômicron, o uso obrigatório de máscara em todos os ambientes públicos continua até pelo menos o dia 31 de janeiro. Lembrando que as internações têm acontecido muito mais nas unidades de enfermaria do que qualquer repercussão nas UTIs, mostrando que a gravidade dos quadros realmente é muito menor. Os surtos de gripe preocupam também outras cidades. Em Belo Horizonte, o número de casos subiu 40% e a situação é de alerta. Em Salvador, o número de casos de gripe aumentou 60% entre novembro e dezembro. No Rio, a situação já é considerada uma epidemia.
Em Belém, as unidades de pronto atendimento já sofrem com a superlotação. No Paraná e em Pernambuco, a situação não é de surto, mas há registros de morte por causa da doença em dezembro. Para a pneumologista Margarete Dalcomo, essa situação no país foi causada pela baixa adesão à vacinação contra a gripe em 2021. Além disso, as pessoas que antes se cuidavam, relaxaram. Isso não foi ao acaso, não é comum existir, esses vírus são da sazonalidade, do final do outono e começo do inverno. Isso ocorreu propiciado pelo fato de que estava todo mundo de máscara e as pessoas abandonaram as máscaras. E vírus mutam, o vírus da influenza é altamente mutante. E porque também esse ano, né, tenho que dizer isso, infelizmente, a adesão à campanha da vacinação para a gripe no momento adequado foi muito menor do que a do ano passado, quando não havia vacinas para a Covid-19. Sobre a lotação do Hospital Menino Jesus, que você viu aí na reportagem, a Prefeitura aqui de São Paulo afirmou que o hospital conta com todo o suporte necessário, que nos casos mais graves, equipes acionam a Central de Regulação de Vagas do município para transferência para outras unidades. Mas tem que ficar realmente muito atento a essa questão da gripe, né? Pais, mães, com relação aos pequenos, levar para o médico assim que possível, enfim. E exatamente nesse momento em que a gente convive com surtos de gripe, com a persistência da pandemia de Covid, está diminuindo a procura pelos testes para a detecção do coronavírus. Nos laboratórios particulares, em todo o Brasil, a queda já é de 30%. A procura por testes de Covid-19 nesse laboratório de Goiânia despencou. Tem dias em que o espaço onde são feitas as coletas fica praticamente vazio. Os exames passaram de 200 por dia em outubro para cerca de 20 atualmente. A procura diminuiu muito por conta desse avanço da vacinação, isso é fato, né? E a gente vê isso nos números. Segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a procura por exames para diagnosticar o coronavírus caiu 30% nos últimos 2 meses, em média no país todo, o que prejudica o controle da pandemia. É necessário que se coloque a importância de testar as pessoas, mesmo aquelas que estão assintomáticas, e principalmente as assintomáticas, porque elas são as principais transmissoras. Os laboratórios que fazem os testes dizem que o motivo para buscar pelo exame também mudou. No começo da pandemia, as pessoas queriam saber se estavam com Covid para se cuidar ou se isolar e evitar infectar outras pessoas. Hoje, se testam porque querem participar de eventos ou viajar e precisam apresentar o comprovante. A queda do número de testes preocupa os especialistas. Além de arma fundamental no controle da pandemia do coronavírus, os testes de Covid são importantes nesse momento em que várias cidades enfrentam surtos de gripe. Com sintomas parecidos aos da Covid, médicos dizem que é só com o exame que conseguem diferenciar uma doença da outra. O ideal começou o sintoma de febre, tosse, espirro, dirija-se ao médico. E ele deve, agora, nesse surto que nós estamos tendo no Brasil, que começou no Rio de Janeiro, São Paulo, e já tem vários casos em Goiânia, iniciar tratamento para gripe e, a partir daí, fazer o diagnóstico, que também é muito fácil, faz pela rede pública, de Covid. Quando o Jânio começou a se sentir mal, foi logo fazer um teste. Saiu aliviado com o resultado negativo para a Covid. Eu fiz o teste para a Covid porque eu estava com alguns sintomas. Estava com febre, estava com dor de cabeça e estava tossindo bastante. E por conta desses sintomas eu decidi fazer esse teste. É isso, né? Você tirar a dúvida da frente. Agora é fundamental que o sistema público de saúde, colabore com isso, né? Tem que ter teste aí para Covid, teste para influenza, enfim, para que as pessoas também possam, quem depende do sistema público, ficar tranquilo em relação ao diagnóstico correto. Vamos juntos aqui para o nosso telão para ver os dados da pandemia no Brasil. Informações reunidas pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, o nosso país registrou 67 óbitos por Covid-19. Desde o começo da pandemia, 617.905 brasileiros perderam a vida. De domingo para segunda-feira, foram diagnosticados 2.568 novos casos de Covid e o total de casos até aqui é de 22.213.696. A média de casos está em queda de 61% na comparação com 2 semanas. São 3.497 novos casos em média por dia.
Média de mortes também em queda, uma queda de 30%, com 132 óbitos em média por dia. Agora vamos juntos às médias de mortes nos estados. 5 estados, você vê aqui comigo no mapa, aparecem em cinza porque não divulgaram os dados ontem. Esses estados ainda estão com dificuldade para contabilizar, né, os números todos por causa daquele ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde. E os especialistas vêm alertando que isso interfere nos números da pandemia. 4 estados, mais o Distrito Federal, estão com alta, aparecem em vermelho. Em amarelo, 5 estados em estabilidade. E em azul, os 12 estados que registraram queda na média de mortes. Vamos agora aos números da vacinação, também reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, 55.176 brasileiros tomaram a primeira dose da vacina para a Covid, segunda dose ou dose única, 218.617 e a dose de reforço, 392.381. Está aqui o total, portanto, de 24 horas, 666.174 brasileiros que receberam vacina. Desde o começo da campanha de imunização, temos isso aqui, 160.498.120 brasileiros que tomaram a primeira dose, 75,24% de toda a nossa população. Quem já conseguiu completar a vacinação são 141.619.683 brasileiros. Caminhamos aí para 66,5%, né, da população brasileira. E a dose de reforço, 23.170.276, o que equivale a quase 11% de toda a nossa população. E agora no mapa aqui, sempre para você em verde escuro, os estados com o maior percentual de pessoas com o esquema vacinal completo quando a gente compara com a população. E os 5 primeiros estão aí: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Detalhes em relação ao seu estado você pode conferir sempre em g1.com.br/coronavírus. Olha só, a Anvisa se reúne agora à tarde para analisar a aplicação da vacina da Coronavac na faixa etária que vai de crianças de 3 anos a adolescentes de até 17 anos. Vamos ao vivo a Brasília com a Giovana Teles, que tem todos os detalhes aqui para a gente. Giovana, bem-vinda, boa tarde. Pode sair uma resposta definitiva ainda hoje mesmo? Boa tarde, Trali. Boa tarde para todo mundo. Olha, a resposta definitiva sobre o uso da Coronavac no público infantil hoje, provavelmente não, Trali, mas é preciso esperar essa reunião que vai ser com a equipe técnica da Anvisa, representantes do Instituto Butantan e também de sociedades médicas. Uma reunião nos mesmos moldes da que analisou o pedido da Pfizer para usar a vacina dela no público de 5 a 11 anos. Então, essa decisão não deve sair hoje sobre a Coronavac e é o segundo pedido do Instituto Butantan para a faixa etária de 3 a 17 anos. O primeiro foi negado pela agência em agosto. Na época, a Anvisa alegou que faltavam resultados de testes da fase 3. É aquela etapa em que são feitos testes em grandes populações. Hoje, o Instituto Butantan não informou se esses testes já foram feitos em crianças. Disse que recebeu documentos novos da China e repassou para a Anvisa. Atualmente, apenas a vacina da Pfizer está autorizada pela Anvisa para ser aplicada em menores de 12 anos. Mas o Ministério da Saúde ainda não decidiu se vai incluir as crianças no Programa Nacional de Imunização contra a Covid. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aceitou um pedido do governo para que o Ministério da Saúde tome essa decisão apenas no começo de janeiro. Trali. Valeu, Giovana. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, chama a gente de volta, por favor. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre ameaças feitas a diretores da Anvisa. E, de acordo com a PF, um homem contrário à vacinação de crianças contra a Covid
fez ameaça de morte por e-mail enviado em novembro para dirigentes da agência. A conclusão dessa investigação da PF não prevê o indiciamento deste investigado. O caso agora foi enviado para a Justiça Federal do Distrito Federal e vai ser analisado pelo Ministério Público. E aí, portanto, o MP pode denunciar o homem à Justiça ou propor, por exemplo, uma punição alternativa à prisão, como prestação de serviços. Na semana passada, a PF abriu uma outra investigação, um segundo inquérito para apurar novas ameaças em redes sociais a servidores da Anvisa. Olha só, a Omicron avança por outros países daqui da nossa América Latina. O Peru vai adotar restrições no Natal, no Ano Novo, depois que o país registrou 12 casos dessa nova variante. O ministro da Saúde peruano, o Hernando Cevallos, anunciou um toque de recolher entre as 11 da noite e as 4 da manhã nas festas de fim de ano. Recomendou que o comércio funcione com apenas 70% da capacidade. Disse também que vai adiantar a aplicação das doses de reforço. O intervalo atual de 5 meses lá no Peru vai ser reduzido para 3 e o país já vacinou 74% da população. O governo quer atingir a marca de 80% antes do fim do ano. Tá aí, portanto, né? Todos os países correndo com essa questão da vacinação, porque a gente sabe que só a vacinação em massa mesmo que ajuda a trazer mais proteção de fato. Estados Unidos vão comprar 500 milhões de testes rápidos para identificar a Covid. Essa medida faz parte de uma série de iniciativas que vão ser divulgadas pelo governo de Joe Biden para conter o avanço da variante Omicron lá nos Estados Unidos. Vamos então conversar sobre isso ao vivo com o nosso correspondente, o Ismar Madeira. O Ismar tem todos os detalhes aqui e vai antecipar algumas dessas novas medidas. Diga, Ismar, bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde, Tralli, para você, boa tarde para todo mundo. O presidente Joe Biden faz um pronunciamento hoje à tarde e entre os planos que ele deve anunciar estão o envio de tropas militares para ajudar nos hospitais onde há aumento do número de casos de Covid, a instalação de respiradores onde for necessário, o uso de uma lei de guerra para acelerar a produção de testes de Covid e aumentar o acesso a testes, abrindo novas clínicas e enviando kits de graça até para a casa das pessoas a partir do mês que vem. A variante Ômicron já é responsável por cerca de 75% dos casos aqui nos Estados Unidos. E o número deve aumentar muito no mês que vem. Um grande problema é a capacidade hospitalar. A estimativa é que 1/3 dos profissionais de saúde podem contrair Covid e, com isso, eles podem ter que se afastar do trabalho. As autoridades tentam incentivar a vacinação em todo o país. Até agora, apenas 61% da população dos Estados Unidos estão totalmente vacinados. Hoje, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou mais uma medida de incentivo. A cidade vai pagar $100 para quem tomar a dose de reforço da vacina. E foi confirmada a primeira morte de um paciente com Covid causada pela variante Ômicron nos Estados Unidos. Ele não estava vacinado. O anúncio foi feito pela juíza do condado de Harris, em Houston, onde morava o homem que tinha cerca de 50 anos. Lina Hidalgo fez um alerta. Teremos hospitalizações e, tragicamente, mortes. Mas as evidências mostram que os vacinados e os que tomaram a dose de reforço têm menos probabilidade de acabar no hospital. A variante Ômicron já é responsável por 82% dos novos casos de Covid registrados na rede hospitalar da cidade de Houston, no Texas. Longas filas continuam se formando nos postos de testagem em todo o país. Em Nova York, Miriam disse que está vendo muita ansiedade, como no ano passado. As provas da pós-graduação que ela cursa estão sendo canceladas. Mas acha que agora a situação é diferente. Sabemos como nos manter seguros. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que está comprometida em não fechar escolas de novo. Ela anunciou que vai enviar 2 milhões de testes de Covid para as instituições, com o objetivo de impedir que casos individuais de contaminação pelo coronavírus fechem salas de aula inteiras. A governadora disse ainda que está trabalhando para proteger a saúde dos nova-iorquinos e a saúde da economia, e que não prevê uma ordem de lockdown. E afirmou: estamos evitando uma paralisação porque agora temos as ferramentas disponíveis para todos: vacinação, doses de reforço e máscaras. As viagens de férias e as festas de fim de ano são a principal preocupação no momento.
porque podem aumentar a propagação do vírus. O médico Cameron Webb, da Força Tarefa do Governo Federal de Combate à Pandemia, disse que mesmo com os novos recursos de prevenção, as pessoas precisam ficar vigilantes. O conselheiro de saúde da Casa Branca, o infectologista Anthony Fauci, disse para se deixar de lado as bobagens políticas e ideológicas que nos impedem de fazer um bom trabalho de saúde pública e pediu que todos se vacinem. Everybody who can be vaccinated, vaccinated. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta importante para as festas de fim de ano, diante desse avanço aí da variante Ômicron. A Organização Mundial da Saúde hoje mandou uma mensagem inequívoca aos governos que limitem os eventos com multidões. Se não for seguro, mudem, adiem, mas não façam agora, declarou a porta-voz da OMS, Margaret Harris. Nós preferimos não ver lockdowns, porque eles têm grandes implicações financeiras, sociais e de saúde mental. Mas funcionam. Então, os países podem ficar sem outras alternativas se os hospitais estiverem lotados. As recomendações são muitas. Para planejar os encontros de Natal, as pessoas devem pensar se os locais são arejados, se os convidados estão vacinados, se alguém tem a saúde mais frágil. E antes de viajar, é importante avaliar os riscos e a necessidade da locomoção. A viagem é um momento em que se tem contato com muitas pessoas diferentes, de diferentes lugares, que não sabemos se foram vacinadas. Os riscos aumentam muito. Quem estiver saindo por aí, use a máscara. Mas, por favor, use a máscara direito, sobre o nariz. Lave as mãos e mantenha a distância, concluiu. Na reunião de fim de ano com jornalistas, ontem o diretor-geral da OMS disse que agora existem evidências concretas de que a variante Ômicron se propaga com mais velocidade do que a Delta e que é mais provável que pessoas vacinadas ou que já tiveram Covid sejam infectadas. Tedros Adhanom falou que, sem dúvida, os encontros de fim de ano vão aumentar o número de infecções e que, em alguns casos, será importante tomar a difícil decisão de cancelar eventos. Um evento cancelado é melhor do que uma vida cancelada. É melhor cancelar agora e celebrar depois do que celebrar agora e encarar o luto depois. Than to celebrate now and grieve later. 2022. Se quisermos acabar com a pandemia em 2022, devemos acabar com a desigualdade, garantindo que 70% da população de cada país sejam vacinados até o meio do ano que vem. A União Europeia anunciou hoje que o certificado de vacina dos 27 países do bloco vai continuar válido por 9 meses depois da vacinação completa, para continuar garantindo viagens sem restrições em todo o bloco europeu. Pelo segundo ano seguido, a cidade de Belém, na Cisjordânia, onde se acredita que Jesus nasceu, vai ficar sem turistas estrangeiros no Natal. As celebrações nessa época do ano atraem milhares de pessoas do mundo todo, né? Os hotéis também costumavam ficar lotados, só que esse ano ainda tem vagas para o Natal. Exatamente por causa da variante Ômicron, Israel proibiu a entrada de turistas estrangeiros no país desde o mês passado. E essa medida afeta a Cisjordânia porque as autoridades israelenses controlam o movimento de entrada e saída no território palestino. Fala agora de uma mensagem do Papa, né, para o Dia Mundial da Paz, né, celebrado no dia 1º de janeiro. O Papa disse que os países deveriam deixar de investir tanto em armas, em armamentos, para investir mais em educação. Esse texto do Papa foi divulgado por porta-vozes do Vaticano. O Papa escreveu que houve uma redução significativa nos gastos com educação, enquanto os gastos militares passaram os níveis atingidos no fim da Guerra Fria. Ele pediu a proibição de armas nucleares. Pediu também que as nações invistam na distribuição de vacinas contra a Covid e em estudos para prevenir novas pandemias. Francisco também propôs um equilíbrio entre a economia de livre mercado,
ajuda aos mais necessitados e ações de proteção ao meio ambiente. Por falar nessa questão de ajuda, olha só, aqui no Brasil o número de doações caiu pela metade esse ano em comparação com o ano passado, que é o primeiro ano da pandemia. Calmaria na entrada de um dos galpões de doação da Central Única das Favelas na capital paulista. Em outros tempos, a atividade por aqui era intensa. Devido à queda das doações, então a gente está tendo pouca movimentação aqui no galpão. Também tem menos gente trabalhando dentro do galpão. Muito ou pouco, às vezes, é só uma questão de ângulo. Esse galpão da Central Única das Favelas já chegou a ter praticamente todos os espaços preenchidos pelas doações que são enviadas para 580 favelas na Zona Sul e Oeste da cidade de São Paulo. Mas hoje, se fosse feita uma distribuição proporcional, cada uma das favelas só receberia 5 kits de alimentação, como esses que estão sendo montados aqui. Uma quantidade incompatível com o tamanho da fome. As doações caíram 83%, por isso a gente teve que reativar a terceira etapa do programa Mãe da Favela para poder fortalecer e chamar de novo os doadores para continuar junto nesse processo. Nós temos 20 milhões de pessoas passando fome, temos mais de 50 milhões que não estão comendo direito, ou seja, estão em processo de segurança alimentar. Um levantamento do Instituto Locomotiva mostra que o número de doadores caiu pela metade em 2021. 35% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação esse ano. Em 2020, esse número chegou a 72%. A queda mais brusca nas doações coincidiu com o início da vacinação. Era um sopro de esperança de que as coisas iriam melhorar. Não foi exatamente o que aconteceu. Altas taxas de desemprego, dificuldade de recolocação no mercado, queda na renda e mais gente com fome. A economia voltou a se abrir, mas o desemprego permanece. Os brasileiros ainda estão longe de conseguir garantir que tinham a mesma renda de antes da pandemia. Na prática, o que nós estamos vendo é que milhares de famílias ainda não têm o que comer todos os dias. Mas do lugar onde mais se precisa vem uma das maiores lições. A pesquisa mostra que 79% dos brasileiros que receberam doações também doaram para alguém. O André é voluntário e veio até a CUFA buscar uma doação para a comunidade. Por exemplo, às vezes eu uma cesta que veio grande, né? Às vezes é parente com parente, porta com porta. Aí um vai lá e dá um arroz, um feijão, divide o pó de café, é assim que tá sendo. É isso aí, né? O brasileiro ajudando o brasileiro, é o povo salvando o povo da fome, né? E as pessoas vão repartindo cada vez mais o pouco que tem. Tem muitas iniciativas em todo o Brasil de arrecadação de donativos por causa da pandemia. Na página do Jornal Hoje na internet você pode ver como doar no seu estado. Então, uma pequena doação faz uma grande diferença hoje na vida das pessoas. Se você puder ajudar, por favor, colabore. E ainda hoje, os 70 anos de história das telenovelas brasileiras. A seguir, 2.000 pessoas estão em área de risco no sul da Bahia, região castigada aí pelas chuvas. Previsão para o verão começou agora há pouco. A gente volta já já com tudo isso e muito mais. Uma 1h56, pelo horário de Brasília, estamos de volta sempre ao vivo aqui com você. Um novo alerta de chuva forte deixou o sul da Bahia em atenção. A região foi atingida por temporais na semana passada, a gente mostrou tudo isso ao vivo aqui para você. Vamos ao vivo também hoje, direto para a cidade de Itamaraju, com a repórter Thaisa Moura, que tem detalhes em relação à situação por lá. Thaisa, está chovendo, não está? Conta pra gente, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde também para você, Trali, para todos que nos assistem. Cerca de 2.100 pessoas em mais de 500 casas estão em áreas de risco, de acordo com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Apesar da chuva não ter chegado com muita força, está bem fina nesse momento, Trali, a situação ainda é crítica em muitas comunidades. Principalmente para quem mora em terrenos próximos a morros e barrancos, como aqui em Itamaraju, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas das últimas 2 semanas.
Em Jucuruçu, cidade vizinha, 20 famílias foram retiradas de uma área de risco pelo Corpo de Bombeiros. Algumas comunidades voltaram a ficar isoladas porque os acessos provisórios foram levados pela chuva. Prefeituras e a Defesa Civil seguem em alerta em toda a região. Hoje à tarde está sendo esperada a chegada de um comboio militar, trazendo doações arrecadadas pela Prefeitura de Salvador para as pessoas afetadas pela chuva. São cerca de 25 toneladas. Doação mais que necessária para essas famílias, não é, Trali? Exatamente, né, Thaís? A gente falou agora há pouco disso, da necessidade de doação, né? As doações caíram muito e as pessoas nessa situação precisam de tudo, né? É água, é comida, é roupa, é remédio, enfim. E é suporte para recomeçar a vida, né? Especialmente para as pessoas que ficaram sem casa. Obrigado, viu? Um ótimo trabalho para você. Tá chovendo um pouco lá agora, ó. Olha só, cidades de Minas Gerais que ficam perto da divisa com a Bahia também voltaram a sofrer com a chuva. A gente já mostrou muito isso aqui também na semana passada. Veja comigo, isso é Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha. E a ponte que dá acesso a uma comunidade quilombola caiu. Moradores improvisaram uma travessia de madeira para conseguir passar. Olha isso. Em Palmópolis, onde vários distritos ficaram isolados depois do temporal do começo do mês, mais pontes, infelizmente, também cederam. Uma mulher grávida, tá vendo? Ó? Teve que atravessar em cima de troncos de madeira, com a ajuda dos moradores. Em Rio do Prado, o acesso a algumas comunidades rurais só é feito com a ajuda de um trator. Olha a quantidade de lama, olha o lamaçal, a dificuldade para as pessoas conseguirem passar. Ó, perua escolar, tá vendo? Sufoco, né, gente? Chuvarada que não para, não dá trégua. Helena Marques, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde para você também, César Tralli, boa tarde a todos. Eli, fala pra gente dessas previsões de chuva aí na Bahia, em Minas, onde o pessoal realmente está num aperto grande, né? Exato. Olha, hoje ainda tem previsão de temporal ali no norte de Minas, também do Espírito Santo, mas é principalmente na Bahia, gente, que as instabilidades estão muito fortes e em todo o estado. Grandes volumes de chuva são esperados lá em Barreiras, que fica no oeste da Bahia, também em Feira de Santana, mais ao norte do estado, em Camaçari, ali na região metropolitana, também em Vitória da Conquista, mais ao sul, e em Ilhéus, no litoral. E em Salvador, já choveu bastante hoje, vai chover mais, aliás, a semana toda. A partir de hoje, as tempestades também vão atingir a região de Palmas e principalmente, olha, no fim de semana. Bom, agora a gente vai para região de Bagé, que fica ali na Campanha Gaúcha, no sul do país. Tem imagens ao vivo, olha aí, bastante nuvem, né? Tem previsão de temporal também. E tá muito quente, viu? Máxima de 34 graus em Bagé hoje, pode chover forte ainda nos planaltos de Santa Catarina. Agora a gente muda a câmera para Brasília, imagem ao vivo também. Temperatura bem mais baixa do que em Bagé, máxima de 28 graus, mas o céu tá mais claro, só que também tem previsão de pancadas de chuva isoladas, porém elas podem ser fortes em Brasília e no Distrito Federal. Esse mapa que a gente vai colocar aqui mostra o quanto deve chover até segunda-feira. E vejam que não para aqui na Bahia e também no norte de Minas. E os acumulados serão grandes em todas as áreas que estão em rosa. Então, pegando, olha, sul do Piauí, do Maranhão, do Pará, áreas aqui do Acre, de Rondônia, grande parte de Mato Grosso e também o norte de Goiás. Hoje, o sol brilhando sozinho, somente nessa área amarela aqui, olha, norte do Paraná, grande parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo e do litoral sul do Rio de Janeiro até a região dos Lagos. Campo Grande, São Paulo e Rio são as únicas capitais sem previsão de chuva hoje, Trali. Oi, Eli, e a gente já está no verão, né? Estamos Começou no verão. Agora há pouco. Exato, começou às 12h59, então faz cerca aí de 1 hora, né? E olha, é verão aqui no hemisfério sul, porque no hemisfério norte é inverno e a gente tem uma parte do Brasil no hemisfério norte, olha que curioso, né? Bom, quando começa o verão é quando a gente tem o dia mais longo do ano nas áreas próximas aos trópicos. Em Porto Alegre, por exemplo, hoje serão 14 horas e 5 minutos de sol. E aqui em São Paulo, 13 horas e 35 minutos de sol.
A tendência para esse verão é de chuva acima da média aqui no norte, também no nordeste, principalmente na Bahia. E um verão mais seco e quente no centro-oeste e também no sul. Aqui no sudeste, olha, menos quente com chuva irregular. Isso pode atrapalhar a recuperação dos reservatórios. Então agora a gente vê as temperaturas para esse primeiro dia de verão. Olha, máximas de 35 graus em Teresina, 33 em Belém, também em Manaus, 31 em Goiânia, Floripa, Curitiba, 29 em Belo Horizonte e 28 em Vitória. Vamos para o Rio de Janeiro, então, ver como é que está esse comecinho de verão. Quem está lá é o Matheus Marques, está em Ipanema, na zona sul da cidade. Boa tarde, Matheus. Sol lindo, hein? Oi, Eliana. Boa tarde pra você, boa tarde pro Tralli, pra todo mundo que tá em casa. Vou deixar vocês com inveja, viu? Porque o sol tá lindo e eu também tô com inveja que queria estar sentadinho aqui na praia. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá hoje o dia. Tá azulzinho, azulzinho o sol. De vez em quando aparecem umas nuvens, mas na maior parte do tempo tá assim, limpinho, muito sol. Todo mundo aproveitando. Nesse momento faz 27 graus por aqui. O sol tá fervendo, quem tá no sol tá pegando aquele bronzeado. E contar pra vocês que tem novidade no policiamento aqui no Rio de Janeiro para deixar todo mundo seguro para vir aproveitar aqui as praias. Pela primeira vez aí, 12 hotéis da Orla de Copacabana receberam de forma experimental equipamentos para registrar a visita de rotina de policiais. A ideia é que os policiais que fazem aí o policiamento aqui na Orla troquem informações com equipes de segurança e hóspedes para identificar pontos de atenção aqui pelo Rio de Janeiro. Segundo a PM, esse programa ele deve ser estendido também para outras praias da Zona Sul e da Zona Oeste. E a partir de hoje também os próprios policiais que fazem o policiamento aqui na Orla vão poder fazer registro de pequenas ocorrências, né? Ocorrências menos graves. Essas ocorrências vão ser enviadas direto também para o Ministério Público, que vai ter acesso a elas. A Guarda Municipal do Rio também aumentou o efetivo, são 370 agentes que vão estar de quinta a domingo pelas praias, que são justamente os dias que tem maior movimento. Mas claro que nesse momento a gente está chegando aí nas festas de fim de ano, então vocês percebem que o movimento já está bem grande, mesmo sendo terça-feira. Aqui eu já tinha conversado com essa senhora, como é que é o seu nome mesmo? Eliane. Eliane, me conta, como é que tá esse dia de sol, iniciando aí o verão hoje com chave de ouro? Lindo, maravilhoso, tudo que o carioca gosta. Beleza, querida, obrigado, viu? Tudo que o carioca gosta, verão, solzão e a gente aqui pegando um bronzeado. Já queimei aqui o braço, viu, Eliane e Tralli? Volto com vocês. Aproveite aí, Matheus. Sol lindo, né, Tralli? Que dia maravilhoso. Exato, e sabe que continua assim com esse solzão até amanhã. Aí na quinta-feira, gente, pode voltar a chover e até uma chuva forte lá no Rio de Janeiro. Mas a boa notícia é que pro Natal, previsão de tempo firme de novo. Bem-vindo o verão, né? Exato. Com essa energia boa aqui pra gente. É isso aí. Valeu, Eli. Obrigadão. Até amanhã. E olha só, uma notícia boa desse verão é a seguinte, ó, 22 praias brasileiras foram premiadas com o selo internacional Bandeira Azul. O que significa isso? Que elas cumpriram várias exigências que asseguram limpeza, conservação ambiental e tranquilidade para quem for curtir. A bandeira azul hasteada é sinal de grande conquista. Isso significa que a praia de Mariscal, na cidade de Bombinhas, Santa Catarina, cumpriu as 34 exigências quanto à qualidade da água, gestão e educação ambiental e segurança. Ela tem, por exemplo, água própria para o banho, salva-vidas, banheiro e chuveiro. E não pode ter lixo no chão. Essa praia aqui é maravilhosa, né? Nossa. É difícil tu achar sujeira aí, mano. Pode caminhar aí que é difícil achar. O selo ecológico Bandeira Azul foi criado na França e é reconhecido mundialmente. Aqui no Brasil, quem faz o monitoramento é o Instituto Ambientes em Rede. 22 praias brasileiras receberam a Bandeira Azul nesta temporada. Mais da metade fica em Santa Catarina. Só no município de Bombinhas são 3. Outro critério é o cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais em relação ao uso da praia. Aqui em Bombinhas, por exemplo, tem lei municipal que proíbe animais domésticos e caixas de som na areia. Se a prefeitura não conseguir impedir isso, perde a bandeira. Por isso, o monitoramento é constante. Se não pode para um, a lei diz que não pode, correto. A gente prefere ficar só com o barulhinho do mar. Né? Você não enjoa? Porque mas é para preservar as próprias famílias. Muito obrigada, uma boa praia para vocês. Um usuário de praia, quando ele procura uma praia Bandeira Azul, ele tem a certeza que ali ele tem a garantia que ele vai encontrar um ambiente preservado, com pessoas que estão preocupadas, né, com o resíduo que é gerado, com os ambientes sensíveis, com a vegetação, com a água do mar. Então, ele é um ambiente que ele está em equilíbrio e que oferece também serviços e segurança. Depois de Santa Catarina,
Rio de Janeiro e Bahia são os estados que têm mais praias com a bandeira azul. 3 em cada. Praia é um paraíso, é um lugar onde você pode chegar, relaxar, você olhar para o lado de cada um na sua, curtindo o seu lugar, seu espaço. Também super limpa a praia, bem assim, você olhar o mar e ver aquele azul, assim, parece assim o azul do Caribe mesmo. Muito bonita mesmo, bem legal. Este ano, a Praia do Patacho, que fica em Porto de Pedras, Alagoas, também foi premiada. A gente tem que manter isso aqui, não só para mim, mas como para todas as nossas futuras gerações. É isso aí, falou tudo. Que beleza, hein? Cada imagem linda. Na página do JH no G1, você encontra a relação completa dessas praias premiadas com o selo internacional Bandeira Azul neste verão. E não perca ainda hoje as histórias dos 70 anos das telenovelas brasileiras. Em Belo Horizonte, um acidente com um caminhão que transportava gás interdita o anel rodoviário da cidade. E a seguir, líderes de partidos tentam um acordo para aprovar o orçamento de 2022. Nós voltamos já já. Estamos de volta ao vivo, sempre aqui com você no JH. Num país com 13 milhões e meio de desempregados, uma região de Mato Grosso tem vaga sobrando. A cidade de Ribas do Rio Pardo, que fica a quase 100 quilômetros de Campo Grande, tem 25 mil habitantes. Aqui, para onde se olha, tem obras em andamento. Mas faltam profissionais para dar conta de tanto trabalho. Pedreiro na cidade, servente, a gente não está conseguindo. Ele faz o quê? Contrata de fora. Mesma dificuldade neste supermercado. Há 6 meses, João tenta completar o quadro de funcionários. Nós temos umas 10 vagas aí de açougueiro, repositor, caixa, operador de caixa. A especialização especializada não acha, tá difícil. Do início do ano para cá, mais de 120 novas empresas se instalaram aqui em Ribas do Rio Pardo. A prefeitura estima que nesse mesmo período, cerca de 4 mil pessoas se mudaram para cá em busca de oportunidades. Esta fábrica de celulose começou a ser construída em maio deste ano. Só nesta fase, 1.800 pessoas foram contratadas. A expectativa é produzir mais de 2 milhões de toneladas do produto ao ano. Para isso, 3 mil vagas devem ser abertas. Quando você traz a renda, ela passa a ser distribuída em toda a comunidade é beneficiada. Não só com o emprego de quem está aqui dentro da nossa obra, mas existem demandas no município. Em parceria com o poder público, a empresa está oferecendo cursos de capacitação aos moradores. Após 22 anos de profissão na área de elétrica, estou aí fazendo curso de mecânico combuísta, né? É uma profissão nova, que eu já gosto, porque é da área de manutenção. Estou aí, junto com os colegas. É isso aí, tem que se reinventar, né? Buscar a oportunidade onde ela existe. Com a queda dos preços nos últimos meses, esse ano, a carne de porco disputa espaço na ceia de Natal. Há poucos dias do Natal, a procura é por carnes mais em conta para a ceia. Aumentou muito, né? Com essa crise toda aí, tem que reduzir bem, porque não dá para comprar o que eu comprava antes, não. Segundo dados do IBGE, nos últimos 12 meses, a carne bovina aumentou bastante. O filé mignon, por exemplo, subiu quase 30% e o frango inteiro, 23%. Enquanto isso, a carne suína teve uma queda de 6%. Por causa dos preços, o perfil de consumo tem mudado e mais gente está saindo do açougue com carne de porco. Uma das explicações para a queda de preço é a maior oferta desse item no mercado nacional. A produção teve crescimento de 6% em comparação com 2020. Nesse açougue, por exemplo, a procura pela carne de porco aumentou 80% em uma semana. Houve um momento que houve aí uma retração no consumo da carne suína. Com isso, teve uma oferta maior. Então, por isso, as pessoas talvez estejam migrando mais para o suíno, porque ela está um pouco mais barata, porque o custo de produção dele é mais barato em razão do tempo, né, que você leva para colocar esse animal ao ponto de abate. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a criação de suínos também deve crescer em 2022, com mais exportações e consolidação do mercado interno. Reforçando aquela mudança de consumo que aconteceu devido à perda de poder econômico durante o ano de 2020 e 2021, deve-se agora, na retomada, se transformar em hábitos alimentares, com maior inserção da carne suína
nas comidas do dia a dia e também nos food services e restaurantes que estarão servindo mais carne suína, temos certeza. A Carlene é chefe de cozinha. A maior parte das encomendas para ceias de final de ano que ela tem recebido é com carne de porco. Porco ainda é um custo-benefício, sim, para qualquer tipo de evento. Em Brasília, líderes do Congresso se reuniram durante toda a manhã para tentar chegar a um acordo sobre o relatório do orçamento da União para 2022. Desde ontem, existe um impasse sobre pontos como o valor bilionário do chamado fundão, que é a verba pública para financiar campanhas eleitorais. Vamos ao vivo, então, até Brasília, conversar com a Zileide Silva. Zileide acompanha essa questão toda. Zileide, bem-vinda, boa tarde, muito bom a gente está juntos aqui. Conta aqui, por favor, os parlamentares já chegaram a algum acordo, algum consenso? Como é que está esse nó aí? Vai desatar ou não? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Tralli, boa tarde. Prazer enorme conversar com você. Boa tarde a todos. E olha, Tralli, a última versão do relatório do deputado Hugo Leal, do PSD, foi divulgada agora há pouco, por volta de uma hora da tarde. Mas antes, por volta das 10 da manhã, a presidente da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Rose, do MDB, chegou a abrir a reunião, mas apenas para informar que ela iria participar de outra, com o relator e com líderes de partidos, para tentar chegar a um consenso sobre esse texto. A reunião terminou e, finalmente, agora há pouco, eles iniciaram a reunião da Comissão Mista de Orçamento. Nunca é fácil chegar a esse texto. Agora, sem votá-lo e sem aprová-lo, os parlamentares não podem entrar em recesso, não podem sair de férias. Como você disse, um dos pontos polêmicos esse ano era o valor do fundão, um fundo que financia com dinheiro público as campanhas eleitorais. Ontem, o relator chegou a falar num fundo de 5 bilhões e 100 milhões de reais. Hoje, ele divulgou um parecer com um valor de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Mas agora há pouco divulgou um novo relatório com um valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Ainda menor que o defendido pela maioria do Congresso, que era de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Mas ainda assim, mais que o dobro do valor liberado para as últimas eleições, que foi de cerca de 2 bilhões de reais. Outro ponto que deu trabalho foi o reajuste dos policiais federais, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Na versão divulgada ontem, não havia previsão para esse reajuste. A TV Globo apurou que o presidente Jair Bolsonaro chegou a ligar para o relator, pedindo para ele botar essa previsão no relatório. Hoje, o presidente foi atendido. O relator reservou 1 bilhão e 700 milhões de reais para a reestruturação de carreiras e aumento de funcionários. A TV Globo apurou que é desse valor que vai sair o reajuste para os policiais. E para viabilizar esse reajuste, haverá um corte no orçamento do Ministério da Economia de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Bom, a reunião continua e, votado aqui na comissão, o orçamento segue para a votação do Congresso. Tralli. Valeu, Zileide, muito obrigado. Qualquer novidade, por favor, chama a gente de volta. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Jornal Folha de São Paulo divulgou nova pesquisa do Datafolha com avaliação do Congresso Nacional. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em abril de 2019, 22% achavam a atuação de senadores e deputados ótima ou boa. Em julho e agosto, 16%. Em dezembro, 14%. Em maio do ano passado, 18%. 17% em agosto. 14% em julho deste ano. 13% em setembro. E agora, 10%. 41% consideravam regular. Na sequência, 42%, 45%, 38%, 47%, 43% em 2 pesquisas. 40% em setembro. E agora, 45%. Os que achavam a atuação dos parlamentares ruim ou péssima eram 32%, depois 38%, 35%, 45%, 32%, 37%, 38%, em setembro 44% e agora 41%. Não sabiam 5%, 4% em 2 pesquisas, 3%, 4% em mais 2 vezes, 5%, 3% em setembro e agora 4%. Datafolha ouviu 3.666 eleitores em 191 cidades de todo o Brasil, do dia 13 até o dia 16 deste mês de dezembro. O Ministério da Educação divulgou hoje os números do Censo Escolar da Educação Básica de 2021.
Ao todo, o Brasil teve este ano pouco mais de 36 milhões e 400 mil estudantes matriculados em diferentes etapas da educação básica do ensino público. É um aumento aí de 0,15% na comparação com 2020. Foram 55 mil, tá vendo aqui, ó, e 700 matrículas a mais. Olhando os dados de cada etapa, a gente vê que houve uma redução de matrículas no ensino infantil, que são as creches, as pré-escolas e também no ensino de jovens e adultos, que é o EJA. Menos 100 mil matriculados aí no infantil e menos 43 mil no EJA. O ensino fundamental, vamos juntos aqui para essa nossa nova tela, mostra o seguinte: um pequeno aumento nas matrículas e um aumento um pouquinho mais expressivo de alunos no ensino médio da rede pública, com quase 190 mil matriculados a mais, é um aumento aí de 3%. Foi essa etapa aqui que puxou o dado geral positivo de matrículas neste ano. O número de matrículas da rede pública ele é usado como referência para o MEC na distribuição de recursos do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica. Os dados finais do censo escolar, incluindo aí as matrículas das escolas particulares, devem ser divulgados no mês que vem. E veja a seguir, um morador do complexo da Pedreira, no Rio, é morto num tiroteio durante uma operação policial. Um acidente com um caminhão que transportava gás interdita o anel rodoviário de Belo Horizonte. E as histórias dos 70 anos das telenovelas brasileiras. Na novela, alguém raspa o cabelo da Camila. O meu foi meu marido mesmo que raspou. A gente volta já com tudo isso e muito mais. 12h24, pelo horário de Brasília, estamos de volta aqui com você. Um morador do complexo da Pedreira, na zona norte do Rio, foi morto num tiroteio durante uma operação da polícia hoje de manhã. Guilherme Peixoto com as informações ao vivo aqui pra gente. Guilherme, o que foi que aconteceu, hein? Bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, uma boa tarde a todos os nossos amigos. Agora há pouco, a Polícia Militar confirmou oficialmente que Fabrício de Souza, de 26 anos, não tinha passagem pela polícia e não é considerado suspeito. Esse morador ficou no meio do fogo cruzado entre policiais militares e bandidos no complexo da Pedreira, na zona norte da cidade. Os vizinhos contaram que Fabrício trabalhava como pintor, era casado e deixou 2 filhas pequenas, uma de 5 e a outra que vai completar 1 aninho no mês que vem. Fabrício chegou a ser socorrido, levado para uma unidade de pronto atendimento no bairro, mas de acordo com os médicos já chegou lá morto. O tiroteio naquela região começou ontem à noite, quando, de acordo com a Polícia Militar, uma equipe que fazia patrulhamento foi atacada por traficantes armados e recomeçou hoje de manhã, quando outras equipes foram à região procurar pelos bandidos e tentar efetuar novas prisões. Esse morador, de acordo então com as investigações, ficou no meio do fogo cruzado. As equipes apreenderam uma granada e drogas, mas não prenderam ninguém. O corpo de Fabrício deve ser levado agora à tarde para o Instituto Médico Legal. Trálio. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro e a gente aguarda, portanto, aí as investigações, né? O que é que vai resultar tudo isso. Em Belo Horizonte, um acidente interdita nesse momento o anel rodoviário da cidade. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Uma carreta, ó, que transportava GLP, gás de cozinha, tombou no fim da manhã na zona oeste de BH. Anel rodoviário que liga vários bairros da capital mineira foi interditado por causa do risco de explosão. 3 equipes dos bombeiros foram para lá. Não há feridos e o congestionamento passa de 8 quilômetros. Agora há pouco foi aberta uma faixa aí no sentido contrário, numa tentativa de reduzir um pouco essa fila gigantesca. E as equipes agora de resgate, os bombeiros vão ter que retirar todo o gás antes de destombar a carreta para retirá-la, portanto, do local. Não há uma previsão ainda de liberação dessa pista. E uma atualização sobre o inquérito da Polícia Federal sobre ameaças feitas a diretores da Anvisa. Você viu aqui no jornal hoje que a PF concluiu o primeiro inquérito sobre ameaças feitas a diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a PF, um homem contrário à vacinação de crianças contra a Covid fez ameaça de morte por e-mail enviado em novembro para dirigentes da agência.
A TV Globo apurou que na semana passada a Procuradoria da República no Distrito Federal denunciou esse homem pelo crime de ameaça. Isso foi feito para a 15ª Vara Federal de Brasília. E agora cabe à Justiça decidir se existem elementos para tornar esse homem réu e aí ele vai responder a uma ação penal. Nesse inquérito, a PF afirma que o homem, contrário à vacinação de crianças contra a Covid, fez ameaça de morte por e-mail enviado em novembro para dirigentes da Anvisa. Na semana passada, um segundo inquérito foi aberto para investigar novas ameaças em redes sociais a servidores da Anvisa. Olha só, essa noite faz 70 anos que as telenovelas passaram a fazer parte da vida de todos nós brasileiros. Nesse tempo, surgiram novas tecnologias, as histórias vistas antes só na TV se aproximaram ainda mais do público, de você. E o que nunca mudou foi a capacidade das novelas de se conectar com a nossa sociedade. Você não vai fazer isso comigo! Vilões capazes das maiores maldades. A gente sente raiva e torce pelo final feliz. Mocinhas que superam grandes sofrimentos. Eu me comovo muito quando eu vejo a novela. É como se fosse um filme de vida. Na novela, alguém raspa o cabelo da Camila. O meu foi meu marido mesmo que raspou. Desde que surgiram na telinha, há 70 anos, as novelas mexem com as emoções e passam a fazer parte da nossa vida. Quem matou Odete Reutemann? A novela, ela inspira, ela tem um pouquinho de escapismo, ela te dá repertório, ela tem assunto para você conversar no dia seguinte, ela informa. Então, a novela tem todas essas características. Então, uma boa história, ela tem que fazer com que tudo isso aconteça. O marco inicial da telenovela no Brasil foi o folhetim Sua Vida Me Pertence. O primeiro capítulo foi exibido na extinta TV Tupi em dezembro de 1951. Um ano depois, quem estreava na TV era Laura Cardoso, até hoje a campeã das novelas, com mais de 30 personagens vividos intensamente. A Doroteia, na segunda versão de Gabriela, era uma espécie de fiscal dos bons costumes, até surgir uma revelação sobre o passado da personagem. Eu sou esposa honesta, assim, mas a vida de casada era uma chatura. Vida de quem é que é bom? Foi uma grande surpresa, né? Ela era toda direitinha, falava de todo mundo, apontava os erros de todo. Não apontava os dela. Ela escondia. Eu entro inteira no personagem, sabe? Noite e dia eu estou ali estudando, achando alguma coisa de diferente. Aqui na Globo, as novelas fazem parte da programação desde a estreia do canal, em 1965. O nosso papel é cada vez mais estarmos com todas as cores, com todos os sotaques, com todas as temperaturas do nosso Brasil. Acho que a novela necessariamente deve ser um lugar onde os nossos brasileiros se encontram, né? Se encontram representados, né, como figuras e se encontram também como tema, como assunto. Eu passava ali pela Cinelândia e tinha aquele monte de mulheres sentadas numa escadinha com uma foto pequenininha. E quando eu olhei aquilo, parei, conversei com elas, pensei, meu Deus, elas só dependem que alguém veja uma foto. Então, se isso aparecer numa novela, o país inteiro vai ver essa foto. Seu filho ou sua filha que desapareceu? Filha, essa daqui. E nós encontramos mais de 100 crianças assim. A inspiração para as novelas veio de dramas contemporâneos e também da adaptação de grandes clássicos. Muito bem. Eu já senti esse perfume antes.
A paixão pela literatura já uniu personagens de mundos bem diferentes. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho em que ele trabalha debaixo do sol? Uma das inspirações para Bom Sucesso foi justamente a Bienal do Livro. Os livros, né, eles são objetos sagrados que, na verdade, nos levam às grandes histórias. E foi muito emocionante depois ver que o público adorou esse mergulho, né? E citava, assim, né, eu acompanho redes sociais ou pesquisas e vi as pessoas citando Quintana, citando, né, os livros que a gente, vários autores que a gente foi citando. Rei, cigano, imperador, vampiro, boiadeiro, lobisomem. Cabocla, madame, diva, sucateira, professora de balé, garota de programa. Uma galeria de tipos tão diversos passou por mais de 300 novelas e minisséries, explorando regiões do país, momentos históricos e culturas de vários cantos do planeta. E assim, as nossas novelas ganharam o mundo. As novelas da TV Globo são o principal produto de exportação da televisão brasileira. As nossas histórias começaram a ganhar o mundo há 45 anos. A primeira foi O Bem Amado, exibida em 30 países. Até hoje, a campeã de vendas é a novela Avenida Brasil, que já foi vista por telespectadores de 148 países. Ao todo, já tivemos cerca de 400 produções exibidas em 160 territórios e traduzidas em 70 idiomas. 200 au максимум. Донату заявление или нет? Оставил, он точно оставил. Tu concedi certa liberdade e poi ti lamenti. É engraçado. Tem eu falando búlgaro, o Zeca Diabo falando chinês. Ah, meu padrinho pode ser batista. Ah, eu sei mais chinês. Mas é interessante. A Globo é a maior vencedora no mundo da categoria Melhor Novela do Emmy Internacional. Foi premiada 8 vezes. Na relação de amor entre as novelas e os brasileiros, todos vivem felizes para sempre. Uma senhora, acompanhada por uma pessoa que devia ser a cuidadora dela, se aproximou de mim na entrada de um banco. Aí ela virou-se para mim e disse: muito obrigado pela companhia, vocês não fazem... Aí ela pôs no plural: vocês não fazem ideia de quão importantes são na vida de tantas pessoas e que companhias vocês são para tantas pessoas como são para mim. E nesse momento eu me lembro que eu fiquei, quase fico agora, fiquei com um nó na garganta. Eu trabalho nisso, eu faço novela, cenas de amor e não sei o quê, contando histórias que estão presentes na vida das pessoas, sem escondê-las. Um gênero com 70 anos muito bem vividos e um futuro rumo à eternidade. Eu acho que tudo mudou. 70 anos não é necessariamente mais uma senhora, vai. Eu sei que hoje em dia a gente assiste novela no Globoplay, a gente assiste a novela no celular, no tablet, no computador. Um Lugar ao Sol é uma novela que é uma obra fechada, por conta das dificuldades que a gente enfrentou, que foram muitas durante esse período difícil que eu espero que acabe, mas não tem como mudar o final. Mas eu também não vou falar para você se a gente gravou mais de um final. A tecnologia, os grandes aí que dizem que cada alteração tecnológica provoca uma alteração na ideologia, no âmago das coisas, né? É importante a gente incorporar tudo isso e continuar falando de coração para coração com as pessoas. É assim. E foi só o começo das comemorações. Hoje, depois de Um Lugar ao Sol, TV Globo apresenta o especial 70 anos esta noite, com grandes encontros de atores, atrizes que fizeram personagens marcantes nas novelas brasileiras. E tem mais, não terminou ainda não. Ó, peguei o celular aqui porque no G1 você continua essa viagem. Só que por fotos, olha que demais, 70 fotos dos 70 anos das novelas no Brasil.
Imagens que mostram algumas das principais tramas que pararam o país. Olha aí, ó. Você vai passando aqui, é demais, ó. Avenida Brasil. Ó. Tarcísio Meira, Glória Menezes. Roque Santeiro, essa é da minha época, eu era adolescente. Senhorzinho Malta, Viúva Porcina. Aí, tá vendo, ó? E a gente vem com Beto Rockefeller, Luiz Gustavo. Olha isso, gente. Tieta, 1989. E por aí vai, ó, tá vendo? O Clone, Giovanna Antonelli, Murilo Benício. Você vai passeando, vai relembrando, vai revivendo tudo isso. Se você não tem o app do G1, baixa no seu celular, é de graça. Estão aí essas fotos marcantes que celebram os 70 anos das nossas telenovelas. Ah, acabou já? Acabou, vou ter que encerrar aqui. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, dá uma chegadinha logo mais no Globoplay. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Outras notícias, você sabe, logo mais à noite no Jornal Nacional. Fique em paz, se cuide e até amanhã.